Fala pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo para compartilhar um pouco da minha trajetória indo para Portugal. Alguns amigos mais próximos pediram para mim gravar, para mim assim explicar um pouco mais como que foi esse processo meu esse processo burocrático para tirar o visto, né? Que envolve muito documento, é burocrático, tem que ter bastante paciência também. Então eu fiz esse vídeo assim para alguns amigos mais próximos e aí depois eu acabei decidindo também subir ele aqui pro YouTube para que também possa ajudar outras pessoas que também têm o sonho de mudar para Portugal. Eu vou fazer um vídeo basicamente assim, sem muito roteiro, eu vou focar nos pontos mais importantes, mas tentar abordar de uma forma bem simplificada, mas que dê para ficar de fácil entendimento para todo mundo, tá bom? Eu vou focar principalmente então nos requisitos, que são a documentação, o que precisa, o que eu precisei apresentar para o consulado português para mim conseguir tirar o meu visto. E como depois eu fiz em ordem cronológica, tá? Vou colocar também uma linha do tempo com datas importantes em que eu fiz cada coisa, tá? Desde o início do meu visto, que foi quando eu entreguei a documentação no consulado aqui em Porto Alegre, que é onde eu moro, desde a retirada do visto, quando eu fui lá buscar o visto, que já estava já com o meu passaporte com o visto colado. Vai ser isso, não vai ser muito profissional, mas acho que vai ajudar. Vamos lá. Começando então do primeiro ponto. Eu fiz a aplicação do visto de procura de trabalho, tá bom? Esse visto hoje ele não está mais disponível para retirada. Eu ainda consegui ser uma das últimas pessoas que consegui ainda fazer aplicação para esse processo de visto de procura de trabalho, que ele te permite entrar em Portugal durante 120 dias, permite que você busque um contrato de trabalho e aí depois disso, você tendo um contrato de trabalho, você pede uma autorização de residência. Você faz uma entrevista na AIMA, que é o órgão responsável português, que é o órgão que vai emitir a autorização de residência. São eles que vão autorizar você a morar em Portugal ou não. Isso é um pouco mais além, mas então basicamente esse visto que eu apliquei permite que eu fique 120 dias em Portugal. Caso passe esses 120 dias e eu ainda não tenha arrumado um contrato de trabalho, eu posso prolongar por mais 60 dias, tá? Só que com as mudanças do governo português, esse visto agora ele foi extinto e aí agora vai ser feito um novo tipo de visto, que é o visto de procura de trabalho altamente qualificado. Que o governo português até o final desse ano, agora de 2025, ou até o ano que vem eles vão divulgar as regras, mas imagino que não vai ser muito diferente, tá, do que esse tipo de visto que eu apliquei. Então, falando um pouquinho dos requisitos, tá, o que eu precisei apresentar para mim poder fazer a aplicação do meu processo de visto. Basicamente, tu tem que entregar o formulário preenchido. Tu entra no site do consulado português e tem um checklist que você tem que preencher com as suas informações. Eu vou estar deixando uma foto ou um print aqui em algum lugar do vídeo ou aí na tela para vocês poderem ver. Então é um checklist que tu tem que preencher com as suas informações do seu passaporte. Tem que estar tudo exatamente certinho, do jeito que ele pede ali, porque senão eles podem dar indeferimento no teu pedido de visto, tá bom? Então, esse checklist precisa ser preenchido. Tu também tem que fazer uma declaração para o consulado falando do porquê tu quer morar em Portugal, quais são os seus motivos, né? O que te atrai em Portugal. Tem que fazer uma comprovação de no mínimo 3 salários mínimos portugueses. O salário mínimo português hoje está em 870 euros. Então, 3 vezes 3 salários mínimos portugueses dá 2.610 euros. Só que eu não aconselho ninguém ir com esse valor mínimo. Então eu fui com um valor um pouco acima disso, tá? Fui aí rodeando os 13.400 euros, mais ou menos, por volta desse valor, que é um valor que dá uma margem um pouco de segurança, tá? E levando em conta que o euro é uma moeda muito mais forte que a nossa, o poder de compra é muito maior. Então é um dinheiro que vai conseguir muito bem te assegurar enquanto tu tiver esses 120 dias procurando trabalho em Portugal. Então, o checklist preenchido,
Tu também faz uma carta de intenção, pode ser uma carta feita impressa, pode fazer num Word, com os motivos do porquê você quer ir para Portugal. Precisa comprovar o equivalente a, no mínimo, 3 salários mínimos portugueses. Ano que vem isso já vai mudar. Se eu não estou enganado, em 2026 o salário mínimo vai para 920 euros. Então são 3 vezes o valor desse salário. Certificado de antecedentes criminais. Tu tem que entrar com a tua conta GovBR lá no site da Polícia Federal, onde tu vai colocar os teus dados e aí tu emite uma certidão de antecedentes criminais. Essa certidão comprova que tu não tem nenhum problema com a justiça, que não tem nada em aberto em desfavorecimento seu. E aí tu tem que fazer o apostilamento de AIA nesse documento. Tem que ir num cartório da tua cidade. Eu fui aqui no centro de Porto Alegre, na Cidade Baixa, e eu coloquei a apostila de AIA. Paguei aproximadamente, acho que R$112 para fazer o apostilamento de AIA. Sem a apostila de AIA, o consulado não aceita. Então, o único documento que precisa ter a apostila é esse. Bom, depois que tu também tirou o certificado de antecedentes, tu precisa ter um seguro viagem. Ou tu pode utilizar o BP4. O BP4, ele é o seguro viagem que tu também consegue emitir ele de forma gratuita no site do GovBR. Tu faz o login com a tua conta e tu tem que colocar certinho aonde tu vai ficar em Portugal, qual o teu endereço, quantos dias, qual o objetivo da tua viagem. E aí aguarda ali, geralmente é rápido, entre 1 a 2 dias eles mandam um PDF pro teu e-mail com as suas informações, número do teu passaporte, tudo certinho para tu conseguir utilizar ele, para tu também ter acesso ao SNS, que é o Sistema Nacional de Saúde Português, ok? Precisa também comprovar aonde você vai ficar em Portugal durante esses 120 dias. Então tu tem que comprovar um alojamento em território português. Eu, no meu caso, eu apenas utilizei uma carta convite de uma amiga portuguesa que comprovou, né, ela fez a declaração comprovando que eu apenas iria ficar na residência dela, né? Então eu comprovei os meios de subsistência numa conta que estava no meu nome, né, numa conta em euro no meu nome, e ela me auxiliou com essa carta convite dizendo que eu iria ficar na residência dela, que ela apenas iria ceder a residência dela para mim morar durante esse período até eu achar um trabalho. Então, só que caso você não tenha uma pessoa, né, para que faça a assinatura dessa carta convite para ti, tu pode pegar uma reserva de Airbnb, por exemplo, pode entrar ali na Booking e fazer uma reserva numa pousada, um hostel. Isso vai muito de cada um, mas precisa comprovar um alojamento que seja completo dos 120 dias, tá? Se for menos de 120 dias, o consulado vai rejeitar. E aí, com todos esses documentos, você precisa preencher todos eles, precisa assinar. Tem mais alguns formulários também que no site do consulado português tu vai precisar preencher. E aí, fazendo o preenchimento de todos eles também, tu entrega juntamente com o seu passaporte. Então você vai entregar o checklist preenchido, vai entregar a carta de intenção, né, explicando os motivos que você quer ir para Portugal, vai entregar um certificado de antecedentes criminais com a apostila de AIA, um seguro de saúde, que pode ser esse utilizado, o BP4. Ambos eles tu consegue baixar aqui no site do GovBR, sem custo algum, só tu logar com tua conta. Precisa comprovar então aonde você vai ficar, então precisa comprovar o alojamento desse lugar, ter um extrato equivalente a no mínimo 3 salários mínimos portugueses, então vamos arredondar aí para 3.000 euros, é o valor que tu precisaria ter numa conta no teu nome, ok? E com todos esses documentos você entrega junto com o seu passaporte no consulado. Eu fiz a entrega no consulado aqui de Porto Alegre, que é onde eu moro. É o vice-consulado de Portugal, mas agora, poucas semanas atrás, eu vi que eles converteram o vice-consulado para um consulado. Então, ficou maior, eles aumentaram a estrutura do consulado. Bom, vamos falar então de quanto tempo eu levei para fazer o meu processo de visto. Bom, vamos falar agora então sobre a ordem cronológica que eu fiz a aplicação para o meu visto. Ao total, teve 78 dias,
tá? Levou 78 dias o meu processo de visto, desde o dia em que eu entreguei a documentação no consulado, aqui em Porto Alegre, até o dia que eles me deram o retorno que o meu visto tinha sido deferido, tinha sido aprovado e que era para mim retirar. Bom, no dia 21 de julho de 2025, eu juntei toda a minha documentação, que é esses documentos que eu listei aí anteriormente, que eu tive citando, tá? O checklist preenchido, certificado de antecedentes criminais, apostilado com AIA, o BP4, que é um seguro-saúde, a reserva do lugar aonde que eu vou ficar durante 120 dias, a minha carta de intenção de visto. Junto a esses documentos, eu esqueci de citar anteriormente que também tu precisa comprovar a tua volta de Portugal. Sem essa reserva do bilhete de retorno, eles não dão seguimento no teu visto. Hoje, tu precisa comprovar um bilhete de ida e volta. Não é comprar passagem, é apenas reservar um bilhete de ida e volta. Eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo também, que tem um site onde ele permite que tu compre por $12 um bilhete de passagem aéreo, tá? Que ele pode ser verificado em qualquer plataforma como um bilhete verídico. O próprio consulado orienta que tu não compre as passagens definitivas. Por quê? Porque o processo de visto pode demorar um pouco mais do que o normal. Então eu esqueci de citar isso anteriormente, estou citando agora, tá? Falei que o vídeo ia ser um pouco sem roteiro, então acontece. Junto com toda a documentação e o seu passaporte, eu fiz a entrega dos meus documentos no dia 21 de julho. Eu fui até o consulado, fiz a entrega dos meus documentos e no dia em questão eu lembro que a pessoa responsável, que era um senhor que me atendeu, ele falou que não sabia como que o meu visto ia ser processado, porque o governo português já estava fazendo alterações na lei, certo? Só que como eles tiveram o recesso em agosto, e a lei acabou sendo adiada, né, essa alteração na lei, eu consegui, digamos que mais tempo para mim fazer a aplicação do meu visto ainda de acordo com a lei antiga. Então, no dia 21 de julho de 2025, eu fiz a entrega dos meus documentos, o meu passaporte, os documentos ficaram em poder do consulado e eles me informaram que iria ser verificada a minha documentação e que quando eles fossem dar seguimento com o meu processo de visto, era enviado um e-mail para mim. Ok? Então eu fiquei aguardando desde o final de julho, desde o dia 21, passou o mês de agosto, todo mês de agosto aqui desse ano, eu não tive nenhum retorno da parte do consulado, e só então no dia 8 de setembro, o consulado me deu um retorno, falando que eu precisava anexar mais alguns documentos. A carta convite que eu havia apresentado, né, que a minha anfitriã portuguesa mandou para mim, não estava com um carimbo e não estava reconhecido em firma com um advogado português, tá? Vamos dizer que seria tipo um reconhecimento de firma que nem a gente chama aqui no Brasil. Então eles pediram uma nova carta convite com a data atualizada, com o selo reconhecido, né, na junta de freguesia ou por um advogado, dizendo que aquela carta convite era verídica. E eles pediram também um novo extrato bancário, que no meu caso eu utilizei a Wise, né, onde eu tinha minha conta em euros ali, com os meus valores guardados. Eles pediram um novo extrato bancário também, em euro, atualizado, para mim comprovar se eu tinha realmente aquele valor que eu apresentei inicialmente. Então, isso foi solicitado no dia 8 de setembro. Desde o dia 21 de julho até 8 de setembro, havia passado 49 dias de espera, ok? Dado então que eles solicitaram esses documentos para mim, no dia 15 de setembro, tá? Alguns dias depois, se eu não estou enganado, foi uma semana, eu enviei novamente a carta convite via e-mail, digitalizada, né? A minha anfitriã mandou o scanner dessa carta convite com o selo do advogado, tudo certinho lá, reconhecido em Portugal. Ela mandou para mim e eu mandei um novo extrato bancário atualizado, assim como eu mandei também o meu número de NIF. O NIF é, digamos que o CPF português, é o número de identificação fiscal, tá? É um dos documentos mais fáceis que tu vai poder tirar em Portugal, só que sem ele você não consegue fazer nada. Então, por via de dúvidas, eu mandei alguns documentos a mais do que foi solicitados. Então eu mandei a carta convite novamente, mandei um extrato também atualizado, mandei o número do NIF, que eu não tinha mandado anteriormente, porque eu ainda não tinha feito lá em julho,
quando eu dei entrada no meu processo de visto, e eu mandei uma nova reserva com a data de volta minha. A minha volta seria no dia 30 de março, né? Eu botei meu prazo de 1º de dezembro a 30 de março, que fecha 120 dias. Então, por via de dúvidas, eu mandei um novo bilhete de reserva dentro da validade ali, né? Que caso eles fizessem a consulta no sistema, eles iam ver que era um bilhete de retorno verídico. Fiz todo o envio dessa documentação por e-mail no dia 15 de setembro e num dia depois, no dia 16 de setembro, eles mandaram novamente um e-mail para mim informando que a minha documentação estava toda certa e que eu iria precisar realizar o pagamento do visto. Esse pagamento foi em torno aí de R$703, 700 e pouco, se não estou enganado. Fiz o pagamento via Pix e eu respondi esse e-mail para eles enviando o comprovante Pix para o consulado. Eu enviei ali o meu nome, enviei o comprovante em PDF, por imagem, para que não tivesse nenhum tipo de erro de o arquivo não abrir lá para eles ou alguma coisa do tipo. No mesmo dia, no dia 16, de tarde, eles mandaram um e-mail para mim falando que o meu pagamento havia sido recebido pelo consulado português e que eles iriam dar continuidade no meu processo de visto. Eles me deram um prazo de 80 dias para o meu visto ficar pronto, levando em conta que esse prazo ainda poderia ser prolongado ainda mais, poderia passar dos 80 dias. Passado então esses dias, tá? Depois do dia 16 de setembro, eu fiquei aguardando então o retorno do consulado e no dia 7 de outubro eu recebi um e-mail onde o consulado me informou que o meu visto havia sido deferido, havia sido aprovado e que era para mim ir até as dependências do consulado com um documento meu de identificação para mim fazer a retirada do meu passaporte com o visto, né, que estava colado nele. Então, no dia 9 de outubro, eu fui presencialmente até o consulado aqui em Porto Alegre, apresentei ali um documento, dei o meu nome e eles fizeram ali a entrega do meu passaporte com o visto já aplicado. Foram 80 dias desde o início que eu entreguei os documentos no consulado até o dia que eu fiz a retirada do meu passaporte ali com o visto aplicado e com os demais documentos. Então é isso, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, compartilhei aí um pouco de como que foi o meu processo de aplicação do meu visto. Em breve aí eu vou fazer novos vídeos compartilhando um pouco mais do meu dia a dia, desde a minha chegada em Portugal, de como que foi meu processo de imigração, até mesmo o meu dia a dia, né, na cidade onde eu vou ficar. Vou gravar alguns vídeos, né, lá com a minha anfitriã, também vou mostrar alguns lugares de Portugal e compartilhar algumas rotinas diárias, né, como que vai ser procurar trabalho, como que vai ser trabalhar em Portugal. Alguns vídeos nas próximas semanas eu vou divulgar quando eu já estiver por lá, tá bom? Espero ter ajudado, muito obrigado, valeu!